Então, vamos começar aqui a nossa aula de hoje, onde a gente vai falar sobre as configurações básicas dos amplificadores operacionais, ok? Então, dentro dessa aula, a gente vai analisar as três primeiras configurações, né, que a gente vai poder trabalhar, ou no caso que são as configurações mais simples, mais básicas, e elas vão dar norte para as demais configurações, né? Então, também para a gente aprender a analisar ali os circuitos com amplificadores operacionais. Beleza? Então, a ideia é que a gente analise ali o amplificador inversor, o não inversor e o amplificador diferencial. Então, essas vão ser as três configurações iniciais que a gente vai acabar analisando aqui no nosso conteúdo de hoje. Beleza? Então, vamos lá. E antes de qualquer coisa, né, relembrar o que eu comentei com vocês lá na aula passada em relação ao amplificador operacional ideal. Lembrando que, querendo ou não, quando a gente monta um circuito, a gente sabe que a gente não vai ter essas características ideais ali nele, mas a gente sempre considera para questões de análise o amplificador operacional ideal, o ampliop ideal, beleza? Então, a primeira consideração é que a nossa impedância de entrada é infinita. A segunda é que a impedância de saída é nula. Terceira, que o nosso ganho pode teoricamente ser infinito. A gente sabe que isso não é verdade, mas teoricamente ele pode ser infinito. E que não existe nenhuma limitação de frequência ou de amplitude. Então, essas são as quatro principais características do amplificador operacional que a gente vai se utilizar para poder fazer a nossa base de análise, ok? Outra coisa que a gente tem que relembrar lá sempre é que a equação do nosso sistema, a equação de ganho do nosso sistema, sempre vai ser dada por VO igual a ganho vezes VI, certo? Então, a gente vai usar essa equação padrão de relação de entrada com saída, tá? Minha saída vai ser igual a minha entrada vezes um ganho que eu vou estabelecer. Daí, em cima disso, a gente consegue trabalhar todo o nosso sistema, toda a nossa análise. Beleza? Então, lembrem dessas quatro características aqui e lembrem ali do nosso equacionamento de ganho padrão, tá certo? E antes da gente ir ali e realmente analisar um circuito, eu tenho que explicar uma outra coisa para vocês, que é a questão do que a gente chama de terra virtual e terra real. Terra real, vocês provavelmente utilizem aí no dia a dia, quando vocês estão trabalhando com circuitos, que é a gente ter uma referência física sendo utilizada. Então, quando eu estou com o valor de referência propriamente dito, uma fiação que tem uma referência, uma fiação que tem um terra, aquilo ali é um terra real. Um terra virtual é um sistema que não necessariamente, um ponto que não necessariamente está diretamente conectada ao terra, mas também vai ser uma referência. Então, um valor ou um ponto que eu tenho um valor zerado de tensão, que eu tenho um valor de referência zero, mas que não está fisicamente interligado ao terra, a gente chama de terra virtual. Por que eu falo isso aqui para vocês, né? Por que eu estou explicando isso aqui para vocês? Porque o amplificador operacional ele vai ter uma característica específica de a gente ter as duas entradas, entre aspas, curto-circuitadas, ok? Então, a entrada positiva e a entrada negativa, elas são teoricamente curto-circuitadas dentro do amplificador operacional. Elas não são fisicamente curto-circuitadas, mas elas são teoricamente curto-circuitadas. Então, quando eu ligar, por exemplo, o terra em uma das entradas, a outra entrada ela vai ter um terra virtual. Justamente porque as duas entradas, elas a princípio vão estar curto-circuitadas. Se eu coloco o terra físico em uma delas, a outra vai ter o que a gente chama de terra virtual, que é uma referência zerada, é teoricamente um terra, mas não é uma ligação física do ponto com o terra propriamente dito. Beleza? Então, essa ideia de terra virtual aqui, ela serve também para que a gente possa fazer análise do nosso circuito e possa conseguir gerar o nosso
resultado final, nossa função de transferência final, ok? Então, pensem como sendo um ponto de terra que não está fisicamente ligado ao terra, mas tem a tensão de referência zerada, beleza? Aqui a explicação, deixa eu pular e mostrar a imagem para vocês, né? Aqui é o que a gente tem de característica de curto-circuito, certo? Então, quando eu coloco o terra numa entrada e coloco alguma outra coisa na outra, esse ponto aqui vai ser um terra virtual. Esse ponto aqui, a gente vai ter o valor zerado nele. Então, se eu pegasse aqui um circuito, fizesse essa ligação desta forma aqui, colocar um terra físico na entrada positiva, e a entrada negativa não está ligada nesse terra, mesmo assim eu vou ter aqui um ponto de terra virtual. Eu vou ter aqui um valor zero aparecendo nessa outra entrada negativa. Justamente porque o sistema ele tem um curto-circuito virtual, não é um curto-circuito físico, é um curto-circuito teórico, onde a tensão da entrada, de uma das entradas, obrigatoriamente vai aparecer na outra. Então, se eu faço um circuito neste formato aqui, o que vai acontecer? Vai acontecer que eu vou ter uma tensão de entrada colocada aqui na nossa entrada não inversora, na nossa entrada positiva, por causa do curto-circuito. Consecutivamente, essa tensão aparece na entrada negativa e, consecutivamente, ela aparece no VO. Então, esse sistema aqui é um sistema onde eu vou fazer com que o VO seja igual ao VI. Por quê? Por causa deste curto-circuito virtual. Eu não tenho nenhum dispositivo, não tenho nada aqui, eu posso fazer essa análise simplificada. Tensão S que está entrando aqui, tensão qualquer que está entrando no ponto positivo da entrada, vai aparecer no ponto negativo, e ele vai consecutivamente aparecer no VO, ok? Então, lembrem desse detalhe, a gente tem essa característica de curto-circuito virtual e tem uma característica de terra virtual. Posso ter pontos no circuito que tem o valor de tensão zerados, ok? Mas não fisicamente estão ligados ao terra, certo? Então, esse é um primeiro conceito importante para a gente poder fazer análise ali dos nossos circuitos, ok? Aqui a explicação depois, caso vocês queiram conferir, tá? É o que eu já falei para vocês ali quando eu estava na imagem, tá certo? Agora vamos lá para as nossas montagens mesmo, fazer análise do circuito para que a gente possa entender um pouco melhor essas características e aplicá-las dentro do nosso circuito, dentro ali da nossa análise, tá? Então a gente vai ter aqui essas três primeiras configurações básicas, né? Onde eu tenho a amplificação diferencial, amplificação inversora e a amplificação não inversora. Aqui, essas duas configurações, que são as configurações inversora e não inversora, elas são bastante padrões e bastante utilizadas. A configuração de amplificador diferencial, ela é uma configuração que a gente pode fazer utilização, mas ela, para muitos casos, não tem uma finalidade específica, tá? Então, eu normalmente utilizo isso aqui quando eu vou fazer um comparador ou algo do gênero, tá? Então, essas seriam as nossas três primeiras configurações, onde vai, entre aspas, as duas mais úteis nesse momento, as que vão ser mais interessantes para a gente, vão ser a inversor e a não inversor. Essa diferencial aqui, a gente vai utilizar ela mais para frente, tá? Vou mostrar para vocês, obviamente, mas a gente vai aplicá-la mais para frente, tá? A inversora e a não inversora a gente já poderia começar a aplicar desde já. A diferencial a gente ainda tem que ver alguns outros circuitos para entender necessariamente a aplicação dela, tá certo? Então, aqui, normalmente, todos os demais circuitos, todas as demais configurações vão estar baseadas nessas combinações aqui que a gente vai ver inicialmente. Então, essas três aqui são basicamente as principais, né? Elas são básicas, mas são as principais que a gente precisa entender, tá certo? Então, vamos pegar a primeira aqui, que é essa
configuração do amplificador diferencial. Então, o amplificador diferencial, essa configuração, ela nada mais é do que eu trabalhar com única e exclusivamente o amplificador operacional de forma aberta, ou seja, sem realimentação. Lembrem que eu comentei com vocês lá na aula passada que muitos dos circuitos vão depender da realimentação. E essa realimentação ela é a base para o controle de ganho, certo? Então, quando a gente não coloca a realimentação, ou seja, quando a gente não pega a tensão de saída e recoloca ela na entrada, a gente não tem esse controle de ganho. Então, nosso ganho nessa configuração, ela tende a ser infinito. Então, essa configuração aqui seria a configuração mais simples, mais básica, onde eu não tenho nenhum outro componente além do amplificador operacional e aonde eu não tenho nenhuma ligação realmente. Eu só vou fazer a ligação dos meus dois sinais nas duas entradas e vou ver o que eu tenho na saída. Eu não preciso fazer realimentação, eu não preciso acoplar outros componentes aqui. Nesse caso, a minha configuração vai fazer com que eu tenha, teoricamente, um ganho infinito. Então, essa configuração eu não posso controlar o ganho. Eu não tenho controle de ganho nela. Ela simplesmente vai fazer com que eu tenha a diferença entre os dois valores de tensão na entrada, multiplicado pelo ganho teoricamente infinito, isso vai me gerar a minha saída. Então, teoricamente, para essa configuração aqui, eu sempre vou ter o meu sistema na saída, a princípio, saturado, certo? Então, nesse caso, é extremamente simples. Com o amplificador, sem nenhum tipo de ligação a mais. É eu ligar dois sinais na entrada e fazer a medição de saída, ok? E a formulação padrão dele aqui vai ser, obviamente, a formulação do amplificador como um todo, né? VO vai ser igual a VD. VD aqui é a nossa tensão diferencial de entrada, certo? Poderia colocar aqui um VI, mas a gente sabe que quando a gente está trabalhando com amplificador operacional, a nossa tensão VI vai ser uma tensão diferencial, ou seja, a diferença entre V mais e V menos. A diferença entre a tensão que está no terminal positivo com o valor de tensão que está no terminal negativo, ok? Então eu tenho essa característica aqui, onde o nosso VD vai ser a nossa entrada diferencial, V mais menos V menos. Então, se a gente fizer essa substituição, o nosso amplificador diferencial aqui nada mais é do que VO igual a A, que multiplica V mais menos V menos. Beleza? E aqui, pessoas, esse V mais e esse V menos aqui são o sinal propriamente dito, tá? Não é o VS mais e nem o VS menos, tá? Não é tensão de alimentação, é tensão de entrada propriamente dita. Beleza? Então essa aqui é a primeira configuração. Para a gente entender esse funcionamento aqui, vamos fazer um exemplo aqui relacionado à configuração e os cálculos aqui para que a gente possa entender isso aqui melhor, tá? Então, nesse primeiro exemplo aqui, eu vou considerar essa imagem abaixo, que é do amplificador diferencial, e eu quero saber qual que é o valor teórico e o valor real de VO na saída, ok? Então, eu quero saber quanto que vai valer VO na saída se eu tiver uma entrada positiva de 1 mili, uma entrada negativa de 4 mili, um ganho de 100 mil vezes e uma tensão de alimentação aqui bipolar de mais ou menos 10 volts. Beleza? Então, a gente quer saber basicamente essa resposta. Só deixa eu abrir aqui o nosso Word para eu fazer ali para vocês. Então, puxando para cá. Beleza? Então, eu tenho esses parâmetros aqui de entrada, certo? Então, V mais, V menos, o nosso ganho e o nosso VCC, tá certo? Nossa equação padrão que a gente vai ter aqui, deixa eu copiar do slide aqui, fica mais fácil, vai ser
essa aqui, certo? VO é igual a AVD. Ou seja, a nossa saída vai ser sempre igual ao ganho que a gente tem aqui e o VD que a gente, obviamente, pode calcular. Tá certo? Então, o nosso VD, o que que ele é? O nosso VD ele vai ser igual a mais ou menos, quer dizer, V mais menos V menos. Tá certo? Então, nosso VD, a nossa tensão diferencial, é sempre o positivo menos o nosso negativo. Ok? Então, aqui a gente vai ter que o nosso VD vai ser igual a 1 milli menos 4 milli. Tá certo? Então, o nosso VD é igual a menos 3 milivolts. Então, esse é o valor da tensão diferencial. Ok? Então, sempre a tensão diferencial é entrada positiva menos entrada negativa. Essa tensão aqui pode ser negativa, o VD pode ser negativo? Pode. A gente não vai usar ele em módulo, tá? Se eu não me engano, na aula passada, acho que foi o Giacomo que perguntou. Aqui, VD, a diferença de potencial na entrada, pode sim ser negativa, tá? Então, VD pode ser negativo nessa característica, só o valor negativo ser maior do que o valor positivo. Tá certo? Tendo VD e tendo A, o que a gente faz? A gente vai vir aqui e vai aplicar os valores na nossa fórmula. Então, a gente tem que o nosso A vale 100 mil e o nosso VD vale 3 mil. Então, vou colocar 100K aqui, beleza? Então, a gente vai ter que o nosso VO, ele é 100K vezes 3 mil. K vezes mil ignora, 3 vezes 100 dá 300. Então, teoricamente, a nossa tensão de saída para esse caso aqui é 300 volts negativo, né? Porque eu tenho aqui o nosso VD negativo. Tá certo? Então, isso, boa, Jaco, menos 300. Então, a gente tem aqui esse valor de saída. Então, esse é o nosso VD. Ok? Porém, esse VD aqui que a gente acabou... VD não, perdão, pessoal. Esse VO aqui. Esse VO que a gente acabou de calcular, que deu menos 300 volts, é o nosso valor teórico. Então, na teoria, esse amplificador colocaria na nossa saída o valor de menos 300 volts. Ok? Então, na teoria, esse é o nosso VO. Agora, se a gente for olhar na prática, qual que vai ser esse valor de VO? Esse valor de VO, na prática, ele vai ser igual a menos 10 volts. Aí, nesse momento, vocês vão olhar e perguntar, ok, Prisado, por que na teoria aqui, no VO teórico, deu menos 300 e você está falando que o VO prático é menos 10? Porque eu tenho uma informação aqui que é a tensão de alimentação. Então, a tensão de alimentação do sistema é menos 10 volts. E esse sistema é um sistema amplificador. Ele não é um sistema gerador. Ele não consegue gerar tensão do além. Ele não consegue gerar potência do além. Ou seja, se eu alimentei o amplificador operacional com 10 volts positivo e 10 volts negativo, a minha saída ela vai excursionar entre 10 volts positivo e 10 volts negativo. Não tem da onde ele tirar valores de tensão maiores que 10 positivo e menores do que 10 negativo, ok? Então, a minha saída obrigatoriamente tem que excursionar dentro da minha tensão de alimentação. Se o meu VO teórico passa o meu limite de tensão de alimentação, a gente diz que esse valor ele saturou, ou seja, o amplificador ele não consegue entregar o que ele deveria entregar na saída. Então, na teoria aqui,
o nosso amplificador deveria entregar na saída 300 volts negativo. Na prática, se a gente montar esse circuito e montar com essa alimentação, ele vai saturar, ou seja, ele vai entregar um valor menor do que o que ele deveria entregar na teoria. Então, ele entrega menos 10 volts. Beleza? Professor, na prática consegue chegar nesses 10 volts sem perda? Chega bem próximo, Bernardo. Eu tenho uma certa perda também, tá? Então, ele vai chegar ali em algo como 9.8, 9.7. Eu vou ter ali uma característica de perda dependendo do componente. Então, vou ter componentes que talvez cheguem em 9.7 e vou ter alguns componentes melhores que vão chegar até em 9.9. Beleza? 9.92. Então, eu tenho, assim, uma pequena perda, tá? Aqui, óbvio, para facilitar, eu falo o menos 10 na prática, mas tem uma leve perda ali que pode acontecer, mas está sempre na casa bem baixa. Beleza? Ok aqui, pessoas? Fez sentido? Sossegado, de boas? Tranquilão? Ok? Então tá. Então, lembrem, VO igual a VD, beleza? Lembrem também de saturação, que é ele ter um valor teoricamente maior do que ele pode ter. Se ele tentar ter um valor maior do que ele pode ter, ele satura. Então, ele está saturado. Então, esse sistema aqui estaria saturando. Tá certo? Então, esse é o nosso primeiro exemplo. Exemplo 1. Teórico. Preguiça. Prático. Depois eu passo isso aqui para vocês lá, completo. Tá bom? Saturado é equivalente a não funcional. Podemos dizer que sim. Mais ou menos, né? Na verdade, eu não sei se não funcional seria a melhor palavra. Porque funcional dá a entender que ele parou de funcionar. Porém, isso pode ser só um problema de ajuste, digamos assim, né? De você dar muito ganho, daí você pode vir aqui e configurar para que ele gere menos ganho. Você não está tendo a resposta que você esperava. Mas eu não sei se não funcional é uma boa palavra. Entende, Giacomo? Que o não funcional parece que tipo, o amplificador pegou fogo, explodiu e não liga, sabe? Limitação. Limitação acho que seria uma palavra muito melhor. Beleza? Perfeita palavra, André. Limitador. Saturação entenda como limitador. Você pode ir lá, pode fazer ajustes e fazer com que o sistema trabalhe dentro da tua limitação. Beleza? Daí você sai da saturação e vai para o funcionamento. Se você falar, não está funcionando, é tipo, troca o componente e põe outro. Do tipo, não tem o que você fazer. Beleza? Na verdade, ele está funcionando no máximo. Isso mesmo, Bernardo. Ele está funcionando no valor máximo que ele pode responder. Por isso que eu acho que limitação cai como uma boa palavra e não funcionamento acho que não é tão interessante. Beleza? Saturado vai funcionar tirando o tempo de vida do componente? Não necessariamente, Gabriel. Você tem aplicações onde a gente precisa que ele trabalhe saturado, ok? E isso, a princípio, não vai tirar problema, né? Pelo menos relacionado à tensão. O que vai te gerar problema de vida útil do componente está relacionado à corrente de saída dele, beleza? Então, você trabalhar no limite de tensão de alimentação, a princípio não tem problema. Até porque, deixa eu explanar um pouco melhor isso aqui. Por exemplo, esse componente aqui, ele vai ter um limite de tensão de 30 volts.
tá certo? Por exemplo, e eu estou alimentando ele com 10, eu vou fazer com que ele possa trabalhar na saída saturada, com 10 volts. Eu estou bem longe do valor máximo de tensão que ele aguenta trabalhar. Eu estou saturando no que eu pré-determinei, no que eu pré-alimentei ele, que é 10 volts, mas o componente aguentaria 30. Então, caso eu faça um sistema onde eu vou alimentar ele com a tensão máxima que ele aguenta, lá no limiar, e daí eu vou ficar saturando ele a todo momento, isso sim pode gerar um pouco de redução de vida útil, beleza? Mas eu trabalhar dentro das faixas máximas e colocar uma tensão de alimentação mais baixa e trabalhar na saturação da tensão de alimentação mais baixa do que a tensão máxima que ele aguenta, isso não causaria problema. Não sei se fez sentido. Tá no overclock. Não necessariamente. Errei tudo. Não. Estamos entendendo aqui. São coisas novas. Fez sentido? Então, beleza. Então, show. Mas se fosse pegar esse exemplo do overclock aí, seria do tipo, com 3 GB ele queima. E você limita no máximo a 2,5. E você está sempre usando 2,5. Tipo, ele chega até 3, mas você limitou 2,5. E você está no máximo dele que você limitou. Ok? Tem essa característica. Beleza. Então vamos lá. Mais alguma pergunta aqui, pessoas? Ou fez sentido? Tranquilo? Tranquilo, de boas? Então tá bom. Suavão. Show. Todos vão ser assim, galera. Nem estresse. Easy peasy lemon squeezy. Bem suave. Ainda mais vocês que são ótimos analistas de circuito. Então, nosso VO teórico ali menos 300 volts, nosso VO prático menos 10 volts. Ok? Então, bateu ali com os valores que eu calculei. Perfeito. Então, vamos seguindo aqui. Agora, né, vamos entrar numa configuração um pouco mais interessante, né? Essa segunda configuração aqui, a gente chama de amplificador não inversor, ok? Essa configuração, ela tem um amplificador operacional, como vocês podem ver aqui, e a gente trabalha com 2 resistores, ok? O resistor R1 e o resistor R2. Esse resistor R2, a gente normalmente chama ele de resistor RF, que é o resistor de feedback, ok? Então, normalmente, esse carinha aqui que faz esse feedback, a gente chama de RF. Por que esse resistor está fazendo feedback? Porque é por ele que a nossa corrente, o nosso sinal aqui de saída vai ser recolocado na nossa entrada. Beleza? Então, por este resistor aqui, eu estou fazendo a realimentação do sinal de saída para a nossa entrada. E aqui a gente está vendo que essa realimentação por esse resistor R2 aqui, ou RF, está acontecendo na entrada negativa. Então, eu estou pegando o nosso sinal de saída e realimentando no sinal negativo, tá? No sinal inversor. Além disso, a gente tem aqui esse resistor R1, que a gente chama de RB também, que é o resistor de base, ou RBase aqui, que é o resistor que vai fazer a ligação da nossa entrada com o terra ou da nossa entrada com o sinal. Nesse caso aqui, nessa configuração, esse R1 ou RB está sendo ligado na nossa entrada inversora, também está sendo ligado aqui no nosso RF e está sendo ligado no nosso terra. Esse terra aqui que é um terra físico, ok? Então, nesse caso aqui, o que a gente tem? 2 resistores, um saída ligada na entrada, também vai estar ligado no segundo resistor, e esse resistor ligado na entrada, no resistor e no terra. Beleza? Então, essa relação resistiva aqui que vai gerar o controle de ganho para a gente. Mas percebam que a gente tem
a realimentação acontecendo nessa configuração, diferente dessa, que era só amplificador operacional, não tinha nenhum tipo de ligação. Aqui não, eu tenho realimentação acontecendo. A partir do momento que eu faço essa realimentação, eu tenho controle de ganho. Então, eu posso controlar o ganho a partir do momento que eu faço isso aqui, tá? Então, é diferente da configuração anterior, onde eu não tinha nada, não tenho controle de ganho. Aqui eu posso determinar o ganho que eu vou trabalhar, tá? E por último aqui, mas não menos importante, a gente tem uma fonte qualquer que a gente vai considerar que é o nosso sinal, tá? E esse sinal ele está entrando na porta positiva, na entrada positiva, certo? Por isso que a gente chama esse amplificador de amplificador não inversor. O nosso sinal está entrando pela entrada positiva. A partir do momento que o sinal entra pela entrada positiva, eu estou num formato de configuração não inversora. Quando o meu sinal entrar pela entrada negativa, eu vou ter uma configuração inversora, ok? Então, por onde o nosso sinal entra aqui no nosso amp-op, que vai definir se ele é o formato inversor ou se ele é o formato não inversor, ok? Então, essa configuração é não inversora, porque a gente tem aqui a característica do sinal estar entrando pela positiva, e isso vai fazer com que a nossa função de transferência gere um sinal positivo na saída. Se o amplificador fosse inversor, o que iria acontecer? Meu sinal estaria entrando pela entrada negativa e a minha função de transferência inverteria o sinal de entrada, tá certo? Então vejam que não é um circuito complexo, ok? Eu tenho um amplificador operacional, um sinal e 2 resistores, ok? Então esse é o nosso circuito base aqui para a gente poder trabalhar, beleza? Então, vamos lá, né? Vamos fazer a análise deste nosso colega aqui para que a gente possa entender melhor o funcionamento dele. O que a gente quer daqui, né? Qual que é a ideia? A gente quer pegar esse circuito e quer encontrar a função de transferência dele. Ou seja, a gente quer relacionar VO com esse VI, tá? Então é isso que a gente quer fazer. A gente quer relacionar VO com VI, tá? Então, por onde que a gente pode começar aqui analisando esse circuito? Primeiro, a gente pode analisar aqui considerando que a gente vai ter uma corrente vindo nessa direção, beleza? Então, eu vou considerar inicialmente aqui que o meu sistema vai gerar esse sinal, por causa justamente da fonte. Então, a fonte ela vai demandar corrente aqui para a minha entrada positiva. Beleza? Então, posso começar a considerar por aí. Ah, Priscila, mas e se a fonte estivesse ao contrário? A gente faria a consideração inversa e chegaria no mesmo resultado. Não faz diferença nenhuma, tá? Aqui eu estou considerando esse sentido única e exclusivamente por causa da fonte que está desenhada. Beleza? Então, estou considerando aqui que eu vou ter uma corrente que vai aparecer aqui. Tá certo? Essa corrente aqui, a gente pode chamar ela, letra gigante, deixa eu diminuir. O computador travou no pente. Bacana. Tá bom? Ok. PC Gamer, exatamente, esse tá bom. Chamar de II aqui, beleza? Que é a nossa corrente de entrada. Saturou, exatamente. Saturou o PC aqui. Pegou fogo. Então, vou chamar essa corrente de II, tá certo? Que é a nossa corrente de entrada, ou a corrente aqui que essa nossa fonte vai demandar para o circuito. Ok? E nesse ponto eu já posso fazer uma pergunta para vocês, que é: qual é o valor da corrente de entrada? Qual que é o valor dessa corrente aqui? Vocês saberiam me dizer qual que é o valor desta corrente que está aqui sinalizada?
Tan, tan, tan. V mais, V menos, não. Infinita, não também. 2, não também. 2, 2. Olha lá. Tivemos uma boa resposta ali do André. 0. Agora a pergunta é, justamente por quê, né? O André ali já se adiantou. A nossa impedância de entrada, ela vale quanto? Nossa impedância de entrada vale infinito. Se a impedância de entrada é infinita e a nossa corrente é uma relação inversa à impedância, qual que vai ser a quantidade de corrente que vai ser drenada ali por aquela entrada? 0. Então, essa corrente aqui, ela vai ser uma corrente zerada, ok? Então, a quantidade de corrente que entra aqui na entrada positiva é 0. Por quê? Porque a impedância de entrada de um amplificador operacional ideal é infinita. Beleza? Então, a gente tem que levar isso em consideração. Lembra que eu comentei com vocês no começo da aula? Quais são as características do amplificador operacional ideal para a gente analisar? Impedância de entrada infinita. Isso ajuda a gente. Beleza? Então, essa primeira corrente aqui é zerada. Ok? Sabia que tinha um infinito. Isso, tem infinito na impedância de entrada aqui. Beleza? Então, esse cara, impedância infinita. Certo? Então, corrente aqui está zerada. Se a corrente está zerada, qual que é a tensão que vai aparecer nesse ponto aqui? Então, se eu não tenho corrente, qual que é a tensão que aparece nesse ponto aqui? Neste nó. Qual é a tensão deste nó? Não é 0. Não é 5 volts. Nem tem valor aqui, cara. Exatamente, Wagner. VI. É a mesma da entrada. Não é Vmax também, Bernard. É VI. Então, a gente pode considerar que o nosso V+, é igual a VI. Ok? Ou seja, a tensão que vai aparecer sobre essa entrada positiva é exatamente a mesma tensão do nosso V de entrada aqui, o nosso VI, o nosso V de sinal. Beleza? Então, o que aparece aqui nesse ponto, que o amplificador operacional vê, é a própria tensão da fonte. Tá certo? Então, temos essa consideração já. Então, fizemos essa análise aqui. Ó, irá mudar dependendo do resistor. É que aqui a gente tem só, única e exclusivamente, a resistência de entrada do amplificador operacional, né? Então, isso aqui não muda nunca nesse circuito. Independente do que eu faça, isso aqui não vai mudar. Porque a minha impedância de entrada aqui sempre vai ser a mesma. Eu não estou mudando a resistência. Sim, mas na saída ele vai voltar no negativo. Exatamente, na saída ele vai voltar aqui. Mas isso é uma análise à parte que vamos fazer nesse exato momento. Beleza? Então a gente já vai relacionar uma coisa com a outra, Giacomo. Vai ter uma relação ali sim. Beleza? Então vamos lá. Então isso aqui já está montado. Beleza? V mais igual a VI. Agora vamos olhar aqui para a nossa saída. Beleza? Então essa nossa saída aqui, saída ela vai gerar uma quantidade de corrente, certo? A quantidade de corrente vai aqui para VO e uma quantidade de corrente vai descer aqui, certo? Vai passar pelo R2, confere, ela vai chegar nesse nó aqui. Quando ela chegar nesse nó, ela vai se dividir, ok? Vai subir uma porção
e vai descer uma porção. Então, se a gente for olhar aqui a saída ela demanda corrente para o sistema, então vai vir uma porção de corrente para cá, ok? Para o VO, vem uma porção de corrente para essa nossa realimentação. Confere? Se esse nosso VO aqui está aberto, né, a princípio, essa corrente aqui vai ser uma corrente zerada, ok? Então, se o nosso VO estiver aberto, o que vem para VO é zero. Mas, de qualquer forma, né, mesmo que eu tivesse alguma outra coisa, eu poderia analisar só essa parte de baixo aqui do meu sistema. Tá ok? Então, o que a gente tem que olhar aqui agora? Aqui, agora a gente vai olhar justamente esse caminho que a corrente faz. Beleza? Então, analisar esse nó que eu marquei aqui. Também a corrente não toma apenas o caminho sem a resistência no nó. Então, você está pensando certo, Giacomo. Eu fiz todo o desenho aqui para a gente chegar numa conclusão, tá? Você já tomou uma conclusão a priori já, que não está errada, ok? Mas aqui eu estou fazendo todo o detalhamento para a gente ver o que vai acontecer, tá certo? Então, olha lá. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem, se a gente for analisar este nó que está marcado, uma corrente entrando no nó, que é justamente a corrente do R2, e aqui a gente tem duas correntes saindo do nó. Uma corrente do R1 e uma outra corrente que é a corrente que está indo para a entrada negativa. Beleza? Então, se a gente pega esse nó aqui e usa uma lei de Kirchhoff para correntes, o que a gente vai entender? A gente vai entender que a somatória das correntes que entram tem que ser exatamente igual à somatória das correntes que saem, certo? Então, se a gente olhar esse nó, olhar as correntes relacionadas a ele, a gente sabe que a quantidade de corrente que entra é igual à quantidade de corrente que sai. Ou seja, o que a gente vai ter? Ou que a gente teria que IR2 é igual a IR1 mais IV-. Eu vou chamar de IV- por ser aqui a nossa impedância de entrada, tá? Eu vou chamar só de menos, tá? Para a gente não, vou pôr um V aqui, para a gente não confundir, tá certo? Então, o que a gente tem? A gente tem que a corrente que está passando pelo R2 é igual à corrente que está passando pelo R1 mais a corrente que está entrando aqui, beleza? Então, a gente teria essa consideração no fim das contas. Porém, contudo, entretanto, todavia, vamos lá. Tem alguma dessas correntes aqui que eu já conheça? Alguma dessas três correntes aqui eu já conheço? De antemão, olhando ali para o circuito? Eu já respondo a sua pergunta, Bernardo. Na verdade, a gente vai responder quando responder isso aqui, tá certo? A partir da tensão e do resistor dá para calcular. Concordo, mas aqui, olhando para o circuito, dessas três correntes que a gente tem ali, alguma delas a gente já conhece, sem precisar calcular tensão? Não dá? Aí eu digo para vocês que dá. Qual que é a corrente que a gente já conhece aqui? Que até o Bernardo já comentou ali em cima. A gente já conhece IV-. IV- vai ser zero. Por quê? A gente tem dois caminhos. Um caminho tem R1, que é uma resistência qualquer, e a gente tem um outro caminho para a entrada do amplificador operacional, que tem uma impedância infinita. Qual o caminho que a corrente vai escolher? O caminho do IR1, por ser o caminho com menor impedância. Quanto de corrente vai subir aqui para a nossa entrada negativa? Zero. Então, a corrente do IV-, ela é igual
a 0. Ou seja, aqui a gente tem que o IR2 é igual ao IR1. Então, respondendo a tua pergunta ali em cima, Bernardo, sim, a gente vai considerar que isso aqui é simplesmente um divisor de tensão, porque essa parte do circuito aqui, aonde a corrente está indo para a entrada inversora, é justamente um ponto de impedância infinita. Então, aquela corrente ali, ela é, na verdade, 0. Então, a gente poderia considerar que essa corrente aqui, na verdade, ela não existe. A gente vai ter esse processo, a corrente vai passar pelo R2 e vai passar pelo R1. Eu não tenho corrente nenhuma aparecendo aqui na entrada negativa do meu amplificador operacional. Justamente por quê? Porque a impedância de entrada do amplificador operacional é infinita. Se a impedância é infinita, eu não tenho corrente vindo para cá. Ok? Então, eu não tenho corrente indo para lá. Então, o meu sistema de corrente é só passar pelo R2 e passar pelo R1. O que passa pelo R2 é igual ao que passa pelo R1. Beleza? Então, a gente tem que IR2 é igual a IR1. Exatamente. Como aquela impedância do caminho da entrada do amplificador é infinita, ele toma o outro caminho, que é o caminho de menos impedância, né? Ah, mas eu tenho duas impedâncias iguais. Ele divide igualmente. Eu tenho uma impedância que é o dobro da outra. Vai menos para o dobro e mais para a outra. Eu tenho uma que é infinita. Vai 0 para lá e tudo para o outro caminho. Beleza? Então, este detalhe aí para nós. Então, a gente chegou aqui em algumas coisas interessantes, né? Nesse ponto, que é o quê? A gente chegou que VI é igual a V+, e a gente chegou que IR2 é igual a IR1. E a gente não tem outra corrente aqui. Tá certo? Então, a gente chegou nessas duas considerações até o momento, fazendo a análise do circuito. Agora, vamos para mais uma consideração aqui, antes da gente ir ali para o Word e continuar. Qual que é a tensão que eu tenho sobre esse nó aqui? Então, a gente fez uma análise de correntes, achou esse equacionamento, ok? Agora eu pergunto para vocês, qual que é a tensão que eu tenho sobre esse nó aqui? VR1, perfeito, exatamente. E quanto vale VR1? Quanto vale VR1? Vocês saberiam me dizer quanto vale VR1? Tá, tá, tá. Aí eu vou falar uma coisa muito interessante para vocês. Exatamente. O que a gente tem aqui entre a entrada positiva e a entrada negativa? A gente tem um negócio que a gente chama de curto-circuito virtual, ok? Então, entre a entrada positiva e a entrada negativa, a gente tem esse curto-circuito virtual. O que faz com que, obrigatoriamente, eu tenha aqui V+, é igual a V-. Então, a tensão da entrada positiva é igual à tensão da entrada negativa. Se eu tenho esse curto-circuito e eu conheço V+, eu conheço V-. Ou seja, consecutivamente, V- vale o valor VI. Ou seja, VR1 vale VI. Ok? Então, isso aqui é a outra consideração que a gente sempre tem que levar em conta. Não, ela não corta caminho. Aqui a gente tem um curto-circuito virtual. Beleza? Então, eu não estou cortando o caminho. Tá certo? O que eu tenho? Tenho internamente dentro do meu sistema um conjunto ali de transistores e toda esse aparato interno faz com que a mesma tensão apareça nos dois pontos. Ok?
Mas aí como fica o ganho? É isso que a gente vai calcular agora, Bernard. Beleza? Então temos aqui considerações suficientes para agora poder fazer o cálculo de ganho. Tá certo? Então vamos lá. Deixa eu pegar isso aqui e vamos lá para o nosso Words. Exemplo 2. Então temos aqui a nossa análise prévia. Ok? E eu vou colocar aqui as nossas considerações. Tá? Quais que são as nossas considerações que a gente sempre vai ter que levar em conta quando a gente for fazer análise dos nossos circuitos com amplificação operacional? Primeiro, Zin é igual a infinito. Beleza? Então, impedância de entrada é infinita. Eu só posso fazer essas considerações aqui que eu fiz, de zerar a corrente e tudo mais, por causa disso. Ok? Então, tenho que sempre lembrar disso quando eu for fazer a análise. Outra consideração que eu tenho que ter, obrigatoriamente, é lembrar do curto-circuito virtual. Ou seja, V mais é igual a V menos. Então, V mais é igual a V menos. Então, tem que levar em consideração isto daqui. Tá certo? Então, obrigatoriamente, eu tenho que levar isso aqui em consideração, que vai fazer com que, consecutivamente, o V menos se torne VI. Tá certo? Então, consecutivamente, V mais é igual a VI, certo? E, consecutivamente, V menos é igual a VI. Tá? Então, por causa do curto-circuito virtual, V mais é igual a V menos. Se eu tenho que V mais é igual a VI, consecutivamente, V menos também vai ser igual a VI. Tá certo? Aí, aplicando ali o nossa lei de Kirchhoff para correntes, então, aplicando ali a lei de Kirchhoff para correntes no nó destacado, que é esse nó aqui, o que a gente tem? Ou o que a gente tinha encontrado lá atrás? A gente tinha encontrado que o nosso IR2 é igual a IR1 mais o nosso I menos. Beleza? Colocar como IV menos. Isso. Então, isso que a gente tinha encontrado, tá? Sabendo da impedância infinita, logo IV menos igual a zero. Ok? Então, IV menos aqui vai ser igual a zero. O que vai consecutivamente fazer com que eu tenha aqui IR2 seja igual a IR1. Tá certo? Então, chegamos nesse ponto. Agora, o que a gente faz, né? A gente tem aqui essas duas correntes, né? E a gente pode, caso a gente queira, pegar essas correntes e transformar para tensão e resistência. Confere? Então, posso reescrever essa formulação de correntes para uma formulação de tensão por resistência. Então, o nosso R2 vai se transformar em VR2 sobre R2. E o nosso R1 se transforma em VR1 sobre R1. Beleza? Então, a gente tem isso aqui. Confere? A gente conhece VR2? Não. A gente conhece VR1? Não. Mas o que a gente conhece
em relação a essas tensões? A gente conhece as tensões nodais, ok? O que é VR2? VR2 é VO menos V menos. O que é VR1? V menos menos zero. A gente pode reescrever essas tensões em tensões nodais, tá? Isso que a gente vai fazer. Então, vou ter aqui que o nosso VR2, ele vai virar VO menos V menos, e o nosso VR1 vai virar V menos menos zero. Ok? Então, eu reescrevo essas equações aqui em equações nodais. Justamente porque eu estou querendo relacionar VO com VI. Então, escrevemos essa equação em formato nodal, porém a gente já conhece o valor de V menos. O valor de V menos equivale a VI. Então, posso transformar todos os V menos em VI. E o menos zero aqui não vai fazer diferença nenhuma, né? Então, posso retirar esse menos zero. Então, eu vou ter aqui VI e VI. Ok? Então, tenho esta relação entre a minha saída e a minha entrada. Ok? O que eu posso fazer aqui agora? Eu posso abrir essa fração, certo? Para que eu consiga isolar o meu VO do meu VI. Então, eu abro ali a fração. Tá certo? E com a fração aberta, eu posso pegar essa parte e jogar para o outro lado como sendo um valor positivo. Ok? Então, abro a fração e jogo isso aqui tudo para o outro lado como positivo. Então, estou querendo isolar o VO, certo? Isso que eu tenho que basicamente fazer aqui. Se eu estou querendo encontrar qual que é o ganho relacionado ao VO, eu isolo ele. Ok? Então, fiz isso. Agora, para isolar totalmente o nosso VO, o que eu faço? Eu passo esse R2 multiplicando ambas as nossas frações. Tá certo? Então, pego esse R2 e passo ele multiplicando. Então, vou ter VI R2 e VI R2. VO vai ser igual a isto daqui. Beleza? Esse R2 com esse R2 eu posso cortar, certo? Então, o que me sobra é mais VI, me sobra tudo aquilo ali. Ok? Então, cortei esse R2 com esse R2, sobrou só o VI. Agora, para facilitar, eu posso colocar o VI em evidência aqui no caso. Então, colocando o nosso VI em evidência, vai sobrar para a gente que o nosso VO vai ser igual a R2 sobre R1 mais 1 multiplicado pelo VI. Então, aí sim a gente chega na nossa função de transferência do circuito. Então, nesse caso, o que a gente tem? A gente tem que a nossa tensão de saída ela é igual à relação resistiva R2-R1 mais 1 multiplicado pela tensão de entrada. Se a gente lembrar do nosso formato padrão de equacionamento de amplificador, a gente vai ver o que é o nosso ganho propriamente dito. Então, VO é VO, VI é VI, e o nosso A, que é o nosso ganho, ele vai ser essa relação aqui. Então, a gente controla o ganho pela relação resistiva mais 1, que no caso é RF sobre RB mais 1.
é o resistor de feedback, dividido pelo resistor de base, mais 1. Esse aqui é o nosso ganho. Então, esse aqui é o equacionamento padrão que a gente vai usar para este amplificador aqui. Loucuragem, nada, Pia. Análise nodal isso aqui. Nada demais. Tudo mentira isso. Bruxaria. Nada. Beleza aqui, pessoas? Fez sentido? Não fez sentido nenhum. Vixe. Não, trivial não diria. Mas não é nada absurdo a princípio, né? Não vou falar, é trivial. Aí trivial eu já acho meio sacanagem falar que é trivial. Isso aqui pode ser, isso aqui eu concordo, mas toda análise talvez não seja, cara. Não é para ser nada complexo, mas trivial também acho que a palavra é muito pesada. Matéria fresca, nada. Também não. Só o Gabriel falou que fez sentido, o resto tudo morreu. Tudo entrou em choque aqui. Dá. Você pode colocar ali, André, um potenciômetro aqui no lugar do RF. Também pode colocar no lugar do RB, se você quiser fazer um sistema onde você tenha esse controle de ganho. Nem todo sistema você vai querer gerar ajustes, né? Você vai ter alguns sistemas onde você quer que ele seja fixo, então você não vai colocar um potenciômetro ali para ajustar, beleza? Mas sim, daria para colocar um pote aqui, e o pote vai fazer com que você tenha possibilidade de controlar esse ganho de forma dinâmica ali em tempo real, tá bom? Glinski falou que fez sentido, me perdi só no mais um. Que aqui, ó, Bernard, o que eu fiz aqui, ó? Eu coloquei o VI em evidência. Então, eu tirei o VI daqui e tirei o VI daqui. Então, isso aqui é 1 vezes VI. Então, coloquei ele em evidência. Então, 1 vezes VI, tirei o VI, ficou só o 1. Ok? Por isso que apareceu esse mais 1 aqui. Beleza? Porque eu fiz aqui o processo de colocar o VI em evidência. Ou até melhor, aqui voltando, ó, tinha o R2 aqui embaixo, passei ele multiplicando dos dois para as duas frações. Esse R2 aqui corta com esse, beleza? Por isso que ficou só VI, e daí quando eu coloquei o VI em evidência, aí ficou só 1, tá certo? O jeito é fazer o jeito é fazer a lista, exatamente. Reassistir a gravação da aula 32 vezes. Mas assisto depois. Show. Piscada ou pescado? Nunca saberemos, cara. Pode ser as duas coisas ao mesmo tempo, cara. Ok? Sempre pode. Então, tô ligadaço. Também, né, Fia? Não, zoeira. Então, esse é o nosso segundo exemplo, tá? Aqui, no caso, o exemplo é a própria descrição da fórmula, tá? Thiago até ligou a câmera. Porra, Thiago. Eu não vi isso. Mas tudo bem. Então, vamos lá. Vamos voltando aqui. Tem problema, cara. Acontece. Nem se estresse. Tava... Tava. Tá de peito ali, daí não deu nada. Então, esse aqui é o nosso circuito no inversor, tá? Aqui a gente tem a nossa formulação. Chegamos na mesma coisa, graças a Deus, né? Então, a princípio fizemos certo. Né? Então, nosso VO é igual a VI e multiplica 1 mais R2 sobre R1. Prisada, lá tá R1, R2 sobre R1 mais 1 vezes VI. Você fez errado. Fala. Ok, não vou nem comentar. Beleza? Então,
Esse aqui é o formato padrão da nossa formulação. Obviamente, a gente não precisa decorar a fórmula, porque a gente consegue analisar aqui a formulação, que nem eu mostrei para vocês. Então, todos os circuitos, a gente consegue gerar análise dentro desses circuitos e achar essa função de transferência, tá? Então, a gente não precisa decorar essas funções de transferência, essas fórmulas. Aí eu já não sei mais fazer a conta. Sacanagem, né, cara? Aí inverteu aqui, veio e foi lá, já era. O Prisada trocou aqui, agora é RF e RB, já era, não sei mais fazer a conta também. Por isso que eu tô falando aqui, ó, é o resistor de realimentação pelo resistor de base. Não sei lá, vai que na prova eu coloco o R1 aqui e o R2 aqui, vocês vão lá e erram, só porque vocês não sabem qual que é qual. Então, tomem cuidado. É o resistor de realimentação dividido pelo resistor de base, tá certo? Spoiler da prova. Nada, cara. Foi só um comentário. Não iria fazer isso na prova, não tem muito porquê. Mas esse tipo de comentário deixa vocês ligeiros. Isso que importa. Aí aqui a gente tem, então, o nosso sinal, tá? A gente poderia considerar que o sinal de cima aqui é o sinal de entrada e o sinal de baixo é o sinal de saída. Então, eu vou ter sempre um sinal em fase, bonitinho, correto, com amplitudes diferentes, obviamente. Então, o meu sinal de entrada sempre vai ter uma amplitude mais baixa, né, do que o sinal de saída. Meu ganho mínimo é 1, né? Se eu fizer aqui alguma coisa com o RF e com o RB, o meu ganho mínimo sempre vai ser 1, né? Então, qualquer resistência que eu coloque aqui vai fazer com que eu tenha um ganho maior do que 1. Então, não consigo gerar ganhos menores do que 1. Ok? Eu não consigo gerar atenuação com esse amplificador aqui. Menor ganho possível é 1. E essa aqui é a nosso gráfico de transferência, tá? Comentário malicioso. Nada, cara. Esse é o nosso gráfico de transferência. Então, conforme VI vai mudando, VO também vai mudando, até o ponto de saturação. O VI pode continuar mudando e o VO não muda mais, tá? Então, quando I é positivo, O é positivo, quando I é negativo, O é negativo. Então, ele não inverte a nossa saída. Beleza? Agora, deixa eu mostrar para vocês aqui, para ficar mais visível, aqui o circuito sendo simulado. O que acontece se eu tiver um curto em R1? Vamos lá, vamos voltar aqui rapidão. R1 curto-circuitado vale quanto? R1 curto-circuitado vale 0, certo? Se você fizer alguma coisa divididos por 0, qual que é o teu resultado? Não, não vai explodir. Explode. Ai, Jesus amado. Um socão do professor. Pode ser também. Piazada não perdoa. Ai, ai. Um número dividido por 0 dá quanto, Piazada? Alguma coisa dividido por 0. Teoricamente dá infinito, né? Você não consegue dividir, mas, né? Vai. Você também não vai conseguir gerar um curto que tenha 0. Então você vai ter lá um pentelésimo de resistência. Então ele vai tender ao infinito, né? Então, ok, concordo com vocês. Se eu dividir realmente por 0, dá erro. Então eu não posso curto-circuitar este cara. Beleza? O que eu posso fazer? Eu posso curto-circuitar o R2 e deixar o R1 aberto. 0 divididos por infinito dá 0. Aí eu tenho 1 mais 0. Daí eu faço um buffer, um sistema de ganho 1. Ok? Mas eu curto-circuitar o R1 tá meio que errado. Beleza? Algum problema vai acontecer. Tá? Então eu não posso curto-circuitar o R1. Eu posso abrir o R1, não colocá-lo. O R2 eu posso curto-circuitar, mas o R1 não. Beleza? Respondido, André? Então, não curto-circuite o R1.
O R1 você abre ele, se você quiser. Pena que não explode. Cara, se quiser explodir, tem um jeito muito mais fácil, cara. É só você ligar um amp-op na tomada. Ele explode. É bem mais fácil do que você tentar fazer isso. Beleza? Eu não, cara. Vou deixar para vocês fazerem em casa. Posteriormente. André é terrorista. Sacanagem, hein, gurizada. Beleza? Então, R1, a princípio, quero dar ganho 1 só. Curto-circuito R2, abre o R1. Beleza? Se você ligar o Arduino na tomada, também explode, cara. Acho que tem várias coisas que se você ligar na tomada, elas podem explodir. Então, coloca um jumper. As ideias, coloca um jumper no poste. Aí você vai morrer, cara. E não explodir só. Liga, Você morre daí. Lembrem lá da primeira aula de eletricidade, de circuitos elétricos pesados. O que a gente normalmente fala para vocês? Eletricidade mata. Então tomem cuidado. Não é para subir no poste e ligar um jumper lá. Jumper virando LED. Fresco. Aspira da pesada. Lembra do capacete? Não, isso é só para. Isso é apenas demonstração, Jair. Lembre-se disso. Eu estava demonstrando que vocês não deveriam fazer. Sempre lembre-se disso. Tudo lenda. Que é 13. Overclock no coração. 10k. Que 10k de tensão mata. Vai lá, Pia, faz o teste. Mentira, não faça. Melhor não. Beleza aqui. O que eu queria mostrar para vocês, que eu nem sei mais, me perdi aqui. Aqui, esse cara. Que mata saudade. Meu Deus, mano. Que tipo de música que vocês estão ouvindo, pesado? Deixa eu achar um jumper. Daquela... Ai, senhor. Não quero mesmo, cara. Eu perguntei e me arrependi, Eduardo. Juro pra você. Eu perguntei, eu terminei de perguntar, eu me arrependi. Então vamos voltar aqui, pessoas, vamos focar na aula. Depois a gente conversa aí sobre o que vocês estão ouvindo ultimamente, que pelo jeito são coisas erradas. Mas tudo bem. Então vamos lá. Aqui, esse circuito eu disponibilizei lá para vocês no portal, tá? Então se vocês tiverem o Proteus aí, alguma coisa, vocês conseguem simular ele junto aí, é esse C02 configurações básicas, tá? Então a configuração aqui de baixo é a nossa configuração não inversora, ok? Então eu coloquei um sinal senoidal aqui na nossa entrada. Nesse caso ele tem uma amplitude de 1 volt e uma frequência de 1 Hz, tá? Tenho aqui o RF e o RB como sendo 1K. Então RF é 1K e RB é 1K. E eu tenho aqui a nossa saída. Então, a nossa relação resistiva ali é 1K divididos por 1K. 1K divididos por 1K dá 1. Então, o ganho desse nosso circuito nesse exato momento é 2. 1 mais 1. Beleza? A única coisa que limita o ganho é a relação. Exatamente, Jean. O que está limitando, ou melhor, o que está controlando o ganho é a relação resistiva. Beleza? Então, nesse caso, o que controla o ganho é essa relação resistiva aqui. Então, coloquei 1K sobre 1K, relação resistiva é 1, eu tenho 1 fixo da fórmula, então meu ganho total é 2, 1 mais 1. Beleza? Então vai entrar 1 volt aqui, vai ter que sair 2 volts na saída. Exatamente, Giacomo. A gente poderia falar que o beta é o resultado dessa relação. Não apenas da relação, porque eu tenho mais 1 lá na fórmula também, né? Então, ele é influenciado pela relação, mas não é única e exclusivamente a relação, dependendo da configuração, tá? Então vamos rodar aqui. Deixa eu ver qual que é. Que eu coloquei é o B e o D. Beleza. Então deixa eu desligar esse. Então aqui a gente tem o B e o D.
No caso, eu coloquei aqui o VI, ou melhor, desculpa, o V2, que é a nossa entrada no canal B, e o VO2 aqui, que é a nossa saída no canal D, tá? Então, nosso canal B é esse canal azul, o nosso canal D é esse canal em verde, tá? Então, vejo aqui que o sinal em azul está com uma amplitude de 2 volts pico a pico, ok? Então, ele vai de -1 até +1, e o nosso sinal em verde, ele tem 4 volts pico a pico, ele vai de -2 até +2, ok? Então, dá para ver aqui que o sinal de saída é o dobro do sinal de entrada, e eles estão ali em fase, beleza? Então, a gente consegue ver essa configuração funcionando, tá? Agora, o que eu posso fazer? Posso vir aqui, por exemplo, e trocar o nosso RF. Então, eu posso trocar ele, por exemplo, para 10K. Então, a partir de agora, eu teria 10 divididos por 1, que dá 10, mais 1, que é 11. Ou seja, o nosso ganho total dessa configuração agora é 11, porque eu troquei essa relação aqui. Então, entrando 1 volt, a gente veria que o nosso sinal de saída aqui, ó, ele vai lá para 11 volts. Deixa eu mudar a visualização de ambos para vocês verem. Então, esse sinal em verde aqui agora, ele é 11 vezes maior do que o sinal de entrada. Então, eu controlo o ganho a partir da relação resistível. Então, mudei o RF, eu mudo aqui o nosso sinal de saída. Beleza? Até um certo ponto, né? Então, posso colocar aqui, por exemplo, 20. Então, 20K dividido por 1K vai dar 20. 20 mais 1 dá 21. Então, meu ganho total é 21. O que deveria acontecer é sair 21 volts. Olha só. Isso aqui é saturação. Porque o sistema ele não consegue apresentar essa amplitude total. No caso aqui, esse amplificador operacional está sendo alimentado com 15 volts. Então, ele chega até o 15 e limita a saída. Então, toda a parte senoidal para cima do 15 volts, ou seja, entre 15 e 20, não aparece, porque está sendo saturado o meu sinal. Então, na teoria, o pico máximo do sinal deveria ser 21, mas na prática, o pico máximo vai ser 15 e ele vai deformar a minha onda, porque agora eu não tenho mais uma onda senoidal, eu tenho quase que um trapézio ali saindo. Beleza? Então eu tenho que tomar cuidado com essa limitação, ok? Para eu poder trabalhar ali. Essa deformação poderia prejudicar em algo totalmente, né? Na verdade, qualquer deformação de sinal, teoricamente, está errada, né? Então, qualquer deformação que você tenha no teu sinal já está prejudicando o teu sistema. Pense que você não sabe mais se deveria sair uma senoide, entre aspas, né? Ou se deveria sair realmente aquilo que está saindo. Né? Você tem que ter certeza sempre que o teu sinal original, o formato do teu sinal original vai ser mantido. Se você tiver qualquer deformação no formato do sinal que você não queria ter, isso é um problema. Beleza? Teria alguma coisa boa da deformação? Não, cara. A princípio não, Gabriel. O que pode ter, entre aspas, bom, é que lá na frente a gente vai trabalhar, por exemplo, com comparador, mas daí eu quero que a saída sature. Aí é outra coisa, eu não estou olhando o sinal de entrada necessariamente para amplificar num sinal de saída. Eu estou comparando com valores. Aí ok, mas daí a gente não considera deformação porque eu estou processando o meu sinal de entrada para gerar aquela saída em específico, ok? A gente chama de deformação quando deveria sair uma senoide e está saindo um negócio desse. Isso é deformação, ok? E daí talvez até aproveitando melhor a tua pergunta, Lígia, se deformou, está errado. Por quê? Você queria que saísse uma senoide.
Se você quer que saia um quadrado, isso não é deformação. Ah, entrou uma senoide sem um quadrado, mas eu queria que fosse quadrado. Então, não é necessariamente uma deformação. É um sistema de comparação, um sistema de resposta. Você está processando aquilo para realmente ter aquele tipo de resposta. Aqui a ideia é você ter uma senoide na entrada e ter uma senoide na saída. Beleza? Daí a deformação é um problema. Matematicamente, vamos encontrar o 15. Não, matematicamente a gente encontra o 21. Já, matematicamente, porque você vai ter lá que VO é igual a AVI. VI é 1, A é 21. Teu VO é 21. Matematicamente é isso. Porém, você sabe, esse amplificador está sendo alimentado com 15 e a minha saída vai dar 21, então vai deformar, vai saturar, entendeu? Matematicamente, sempre vai sair o valor que você está calculando. Como que acha o ponto de saturação? Sempre que a tua saída passar do valor de VCC, vai saturar. Então, no caso, você achou 21 ali de pico e você está alimentando com 15, você sabe que todos os pontos para cima de 15 vão estar saturados. Aí se você perguntar para mim, mas eu quero saber qual que é o ângulo específico que vai saturar. Aí você tem que pegar a frequência, transformar em fazor, achar o ponto que você começa a ter 15 volts e daí você acha toda a tua base de angulação, do tipo, de 70 graus para cima ele satura. Não sei se foi bem essa a tua pergunta, Jean, mas para facilitar, tipo, VO passou de VCC, saturou. Se você quiser fazer uma análise mais detalhada, aí você tem que entrar na fase do teu sinal, propriamente dito. Beleza? Giacomo falou que entendeu ali, então boa. Então, tops. Beleza? Show. Então dá para brincar aqui. E obviamente eu não preciso alterar só o RB, né? Eu posso só o RF, eu posso alterar o RB também aqui. E vai ser sempre em relação. Então 20 por 10 dá 2, 2 mais 1 dá 3. Então aqui está entrando 1, vai sair 3. Então está entrando 1, sai 3. Beleza? Eu posso alterar a minha entrada também, se eu quiser. Colocar uma frequência maior, colocar uma amplitude maior. Vou pôr 2 aqui para não saturar, tá? E a gente pode ir analisando o sinal. Então, entrou 2, saiu 6. Então, sistema funcional não inversor. Beleza? E se vocês quiserem depois brincar com esse circuito aqui, tá lá no portal para vocês. Não é idiota não, Giacomo. Até o André já tinha perguntado lá atrás, mas sim, você pode colocar um potenciômetro, seja no RF, seja no RB, para gerar esse controle. Então você pode sim colocar um potenciômetro aqui e você vai ter um ganho controlável, ajustável, né? Então você pode colocar um RB fixo e um RF aqui variável. Você vai ajustar o teu ganho conforme a tua necessidade. Dá para colocar no R1 também, tá? Mas o mais comum, digamos assim, é você colocar o R1 fixo e o R2 ajustável. Poderia ser o R1 ajustável e o R2 fixo? Pode. Só que tem um problema que o R1 ele não pode ser um curto, né? Então você pode chegar num ponto ali de talvez estar ajustando e curto-circuitar. Daí poderia gerar algum tipo de problema. Então por isso que idealmente a gente coloca o ajuste no R2, mas dá para colocar no R1 também. Você pode fazer os dois serem ajustáveis. O que você pode fazer? Você coloca um resistor em série também com um potenciômetro. Aí você limita o teu ganho mínimo e limita teu ganho máximo. Eu não quero trabalhar com ganho 1. Eu quero trabalhar com no mínimo ganho 10. Coloca um RF fixo mais um potenciômetro. Então você ajusta de 10 para cima. Exatamente. Exatamente isso.
Beleza? Então, boa. Aqui tem um outro exemplo, tá? Que seria calcular os resistores, no caso, para que a gente tenha 15 vezes de ganho, tá? Só lembrando aqui que a gente pode usar qualquer relação resistiva, tá? Então poderia ser, por exemplo, 14 com 1, 22,4 com 1,6, 30,8 com 2,2. Então qualquer relação resistiva que dê 14 vezes. Ah, prezado, mas o ganho ali é 15. Por que a relação resistiva é 14? Porque eu vou achar uma relação resistiva de 14 para poder somar com esse mais 1 e dar o meu ganho de 15 vezes. Então, no amplificador não inversor, a gente sempre tem aquele 1 fixo. Então, eu sempre tenho que fazer o cálculo da relação resistiva com o valor de ganho que eu quero, menos 1. Então, se eu quero dar ganho 15, relação resistiva é 14. Se eu quero dar ganho 100, a relação resistiva é 99. Beleza? Tem que tomar esse cuidado aqui. E eu tenho N relações resistivas. Qualquer relação resistiva que dê 14 está certa. Beleza? Então, eu não tenho uma única resposta certa ali. Eu tenho N possibilidades de chegar nesse ganho. Beleza? Agora o nosso amplificador aqui inversor. Esse aqui já vai começar a ser mais fácil, né? Porque já fizemos uma primeira análise, agora a gente vai fazer aqui a segunda análise, já vai ser mais entendível aí pra gente. Beleza? Então vamos fazer no mesmo formato que a gente fez o outro. Vamos pegar a imagem aqui, vamos fazer alguns desenhos, depois a gente vai lá para o Word para escrever o equacionamento. Peguei a imagem errada. Agora sim, estamos na imagem certa. Então, esse aqui é o nosso amplificador inversor, tá? Então, esse amplificador inversor aqui, o que ele tem de característica? Então, ele vai ter um amplificador operacional, assim como o outro circuito, e vai ter dois elementos resistivos, certo? Então, continuo tendo um amp-op, dois resistores e o nosso sinal de entrada aqui, ok? Esse resistor 2 aqui, ele está fazendo o processo de realimentação, ok? Então, o nosso sinal está saindo aqui da saída e está tendo a realimentação por esse R2 aqui. Então, o R2, ele é o nosso resistor de realimentação. E o R1, ele é o nosso resistor de base, porque ele está entre a nossa entrada e o nosso sinal. Então, o resistor de base ele pode ser o resistor que fica entre a entrada e o sinal, ou entre a entrada e o terra. Beleza? Impedância continua sendo infinita. Para todas as análises, a impedância é infinita. E para todas as análises, eu tenho curto-circuito virtual. Beleza? Isso é regra da análise. Porque é a característica ideal do amp-op. Então, essa regra a gente sempre usa, tá? Então, temos esse formato aqui. O nosso sinal, vocês podem ver que ele está entrando pela entrada inversora, pela entrada negativa, por isso que este circuito aqui, ele é um circuito do tipo inversor, ok? Então, circuito inversor, justamente por quê? Porque o nosso sinal está entrando pela entrada negativa. Então, tanto o sinal quanto a realimentação nessa configuração estão acontecendo pela entrada negativa, beleza? A nossa entrada positiva, ela está ligada no nosso GND. A entrada negativa está ligada no GND, beleza? Então, qual que é o valor de tensão da entrada positiva? Então, se eu fosse fazer a medição de tensão da entrada positiva, qual que seria o valor de tensão da entrada positiva? Quanto que vale o nosso V mais aqui? V mais vale 0 volts, ok? Então, nosso V mais vale 0 volts. O que a gente tem de característica? Curto-circuito virtual. Então, esse nó aqui, que é um nó V-,
esse nó aqui, que é o nosso nó V-, ele vai valer quanto? Mas qual é o valor numérico dele? Zero também. Então, também é 0 volts. Tá? Vou colocar mais para cá. Menos igual a 0V. Mas por que que esse cara, esse nó aqui também vai valer 0 volts? Porque sempre eu vou ter que V mais é igual a V menos por causa desse curto-circuito virtual aqui. Beleza? Então isso aqui é uma regra, tá? Tem o curto-circuito virtual, a tensão do positivo aparece no negativo, a tensão negativa aparece no positivo. Então, se o nosso V mais vale 0, o nosso V menos também vale 0. Tá certo? Agora, o que a gente pode analisar aqui? O que a gente pode olhar aqui? A gente pode olhar as nossas correntes, tá? Eu vou jogar esse cara para cá. Beleza? Ficou horrível. Depois eu arrumo isso aqui. Não, vou arrumar já. Então, vou ter que V menos é igual a 0. E V mais é igual a V menos. V mais igual a V menos. Fechou. Tá? Então, agora a gente vai olhar as correntes. Então, o que a gente vai ter de corrente? A gente vai ter uma corrente saindo aqui da fonte pelo positivo. Então, a gente vai ter uma corrente passando pelo R1 nesse sentido para entrar nesse nó V menos. Essa corrente aqui vai se dividir, vai vir uma porção para a entrada negativa e vai vir uma porção para o nosso R2. Beleza? Então, vem uma porção para a entrada negativa e vem uma porção para a nossa resistor R2. Então, a gente poderia definir aqui que essa equação de correntes, ela vai ser IR1 igual a IR2 mais IV menos. Beleza? Então, se eu fizer, ou se eu aplicar aqui uma lei de Kirchhoff para correntes, quantidade de correntes que entra no nó é igual à quantidade de correntes que sai do nó. Então, IR1 igual a R2 mais IV menos. Como já colocou ali, né, eu posso considerar que IR1 é igual a IR2, justamente porque a quantidade de corrente que vai entrar no amplificador operacional, ou seja, a quantidade de corrente que entra nessa entrada é 0. Por quê? A impedância de entrada do amplificador é infinita. Então, se a impedância de entrada do amplificador é infinita, a gente considera que esta corrente aqui, ela é uma corrente que vale 0. Eu vou trocar até de cor aqui, eu vou deixar ela desenhada, mas eu vou trocar ela de cor. Então, ela vale 0. Beleza? Então, a gente pode desconsiderá-la, entre aspas, ali no equacionamento, porque a gente vai estar somando a corrente do R2 com 0, ou seja, é a corrente do R2. Beleza? Então, basicamente a mesma análise que a gente fez anterior, né? Óbvio, muda o circuito, mas a ideia se mantém exatamente a mesma. E a gente chega até, digamos assim, na mesma equação aqui, né? No fim das contas. Óbvio, vai mudar o resultado final porque é outro circuito. Mas a ideia aqui é a mesma. Sempre tem que levar em consideração curto-circuito virtual e a característica de impedância infinita. Ok? Então, vamos lá. Para o nosso Word. Está aqui. Vamos fazer o nosso exemplo 3. Então, vou colocar aqui o nosso circuito com esses desenhos maravilhosos. E a gente vai ter as mesmas considerações aqui, sempre, tá? Então, sempre eu vou ter essas considerações iniciais aqui. Que diz que a impedância de entrada é infinita e que eu tenho curto-circuito virtual. V mais é igual a V menos, consecutivamente
V mais vai ser igual a zero e V menos vai ser igual a zero. Ok? Nesse caso. Então, eu não tenho mais que V mais é VI e nem que V menos é VI. O que eu tenho agora é que V mais e V menos valem zero por causa do GND que está interligado a eles. Beleza? Mas eu continuo tendo a consideração de que V mais é igual a V menos. Beleza? Então, essa consideração aqui continua a mesma do curto-circuito. O que muda é o valor de V mais e o valor de V menos. Ok? Aplicando a lei de Kirchhoff para as correntes para o nó destacado, que é esse nó aqui, a gente vai ter que o IR2 vai ser igual ao IR1 mais o nosso IV menos, né? Mas a gente já chegou ali na consideração que, como a impedância infinita, IV menos vai valer zero. Então, tem que IR1 é igual a IR2. Então, a gente vai fazer o mesmo processo que a gente fez lá atrás. A gente vai abrir essas correntes em tensão por resistência. Então, eu pego aqui e abro as correntes em tensão por resistência. Tá certo? Tendo essa tensão por resistência, as tensões em si não vão dizer nada para mim, então a gente tem que abrir elas em tensões nodais, ok? Então a gente vai pegar e vai abrir elas em tensões nodais. Só copiei a equação para ficar mais fácil, tá, galera? Então vamos olhar aqui. O que é o nosso VR1? VR1 vai ser VI menos V menos, ok? Então, VR1 é VI menos V menos. E o nosso VR2 é V menos menos VO, ok? Então, VR2 é V menos menos VO. Então, vamos ajustar aqui. O nosso VR2 é V menos menos VO. E o nosso VR1 ali é VI menos V menos. Ok? Então, é isso que a gente tem, tá? VR2, V menos menos VO, VR1, VI menos V menos. Porém, a gente conhece qual que é o valor de V menos. V menos vale zero, certo? Então, a gente pode vir aqui e alterar o valor de V menos. Então, a gente vai ter que V menos é zero e aqui V menos é zero. Então, a gente tem essa consideração, ok? Obviamente, eu tiro os zeros do equacionamento, o que vai me resultar em menos VO sobre R2 igual a VI sobre R1, ok? Esse R2 que está aqui dividindo, eu passo para o outro lado multiplicando. Então, vou pegar esse R2 e vou multiplicar lá. Então, vou ter que o nosso VI vezes R2 divididos por R1 é igual a menos VO. Então, menos VO igual a VI vezes R2 sobre R1. Agora, eu pego esse negativo e jogo para o outro lado, para isolar totalmente o nosso VO. Então, vou ter que VO vai ser igual a menos VI multiplicado por R2 sobre R1. Beleza? Então, se a gente quiser, a gente pode melhorar essa equação, escrever ela de um jeito um pouco mais organizado e separar o VI ali. Então, a gente teria aqui, esse VI pode vir aqui para fora, né? A gente teria basicamente isso aqui. Beleza? Então, dá para gerar isso. Então, a gente chega lá que o nosso VO vai ser igual a menos VI
multiplicado por R2 sobre R1. E no caso, pegando a nossa equação padrão lá, que é VO igual a AVI, a gente tem que o nosso ganho, o nosso A, ele vai ser igual a menos R2 sobre R1. Beleza? Então, o nosso ganho, nesse caso, é negativo, ou eu posso só deixar o negativo aqui na equação relacionada ao VI mesmo. Tá bom? Mas nesse caso, a gente vê que a nossa saída ela sempre vai estar invertida em relação à nossa entrada. Então, se entrar um valor positivo, o VO vai ser negativo. Se entrar um valor negativo, o VO vai ser positivo. Por isso que é um sistema inversor, porque ele inverte o valor de entrada na nossa saída. Beleza? Então, esse sistema aqui é um sistema inversor. Por quê? Porque ele está invertendo o sinal de saída em relação à minha entrada. Por quê? Porque o sinal está entrando pela nossa entrada inversora, pela nossa entrada negativa. Ok? Então, essa é a nossa consideração aqui. Então, vamos lá. Então, isso aqui que a gente tem de equacionamento, né? Chegamos ali na mesma coisa. Então, VO é igual a menos V que multiplica R2 sobre R1. E aqui, no caso, o nosso sinal de entrada vai estar sempre invertido em relação ao sinal de saída. Então, a gente pode dizer que ele está 180 graus defasado, né? Então, porque a gente está sempre gerando a inversão em cima dele. Nossa resposta gráfica é essa. Então, quando o sinal de entrada for positivo, quando I for positivo, O é negativo, quando I for negativo, O é positivo. Então, estou sempre invertendo. Beleza? E no caso aqui, mesma coisa para saturação, eu vou ter saturação, ou posso ter saturação acontecendo ali. Tá certo? Deixa eu mostrar a simulação para vocês, para ficar mais visível. Então, esse aqui é o nosso circuito da simulação. Então, é a mesma ideia do circuito que eu analisei ali com vocês agora, né? Tem uma entrada senoidal aqui, amplitude 1, frequência 1. Tem o RF e um RB de 1K. E tenho a saída. Então, relação RF-RB, 1K dividido por 1K me gera 1 de ganho. Então, se está entrando 1 volt positivo aqui, vai sair 1 volt negativo. Se entrar 1 volt negativo, sai 1 volt positivo. Beleza? Então, vamos agora desligar o canal B e o canal D. E eu vou ligar aqui o canal A, que é a nossa entrada, e o canal C, que é a nossa saída. Ok? Então, o canal A em amarelo é a entrada, o canal C em, sei lá, rosa é a nossa saída. Ok? Então, vejam que com o ganho 1, obviamente eu vou ter a mesma amplitude de entrada e saída, porém eu tenho essa questão de inversão, esse, entre aspas, defasagem aqui de 180 graus. Se eu quiser mudar, eu posso mudar aqui, por exemplo, o RF. Então, vou trocar ele para 10K. Agora, eu tenho uma relação de 10 divididos por 1, que vai me gerar um ganho de 10 vezes. Beleza? Agora, a gente vai ver ali que o sinal de entrada vai ser 10 vezes menor que o nosso sinal de saída. Então, nosso sinal de entrada aqui, amplitude de 2 volts pico a pico, ou seja, de 1 volt positivo e 1 volt negativo. Agora, com o ganho 10, eu tenho o nosso sinal de saída indo de menos 10 volts até mais 10 volts positivo, mas sempre tendo essa inversão. Então, quando eu tenho um pico positivo na entrada, tem um pico negativo na saída, pico negativo na entrada, me gera um pico positivo na saída. Então, estou sempre invertendo esse sinal, ok? Se eu vier aqui jogar 15, eu vou ter 15 volts na saída. Deixa eu diminuir aqui. Ah, precisado, não parece 15. Eu mexi, tá? Aqui, ó, na amplitude. Aqui eu tenho 15 volts na saída. E se eu passar de 15 de ganho, né, com esse 1 volt de entrada, eu vou saturar o meu sinal, porque esse amplificador aqui ele está alimentado com 15 volts. Então, nesse
Nesse exemplo aqui, 20 com 1K daria 20 de ganho, multiplicado por 1 volt dá 20 na saída. Aqui, o meu sinal já satura na saída. Olha só. Então, isso aqui é um sinal saturado, um sinal deformado, porque a princípio eu queria que saísse uma senoide. E não está saindo uma senoide, está saindo um trapézio. Então, tá errado. Beleza? Então, esse formato. E posso, obviamente, mexer no RB aqui também. Então, exemplo 10K, agora eu teria 20 por 10, que dá 2 de ganho. Eu não tenho mais um agora, tá? É só a relação resistiva que controla o ganho. Então, é RF sobre RB. Então, ajustando aqui a amplitude, vejam que o meu sinal de entrada é metade do sinal de saída, ou o sinal de saída é o dobro do sinal de entrada. Justamente porque estou dando apenas 2 de ganho. Do mesmo jeito, exatamente, Wagner. Se eu colocar uma onda quadrada na entrada, a minha saída sai quadrada, mas sai invertida. Ok? Vamos pegar aqui um pulso. Olha só. Que talvez não fique tão simples de ver, porque acaba uma meio que em cima da outra, mas o sinal em amarelo quadrado, o sinal em rosa quadrado também, mas inverte daí, mesma coisa. Se eu botar um triângulo, a mesma coisa. Então, independente do tipo de sinal, beleza? Isso aí. Então, esse é o nosso inversor. Sempre vai inverter, sempre. Então, bacana. Então, esse é o nosso sistema inversor. O Ampliop tem uma frequência máxima? Sim, Bernard. No ideal, não. Né? O ideal, ele teoricamente vai até o infinito e além, tipo Buzz Lightyear, mas o prático ele vai ter uma limitação, vai depender de qual você for trabalhar. Se você pegar um 741, você vai ter uma limitação ali de alguns K de frequência. Se você pegar um 351, ele já chega na casa dos mega. Então, sim, eu tenho uma limitação prática para trabalhar com frequência. O ampliop que eu coloquei aqui na simulação, ele é teoricamente um ampliop ideal. Então ele satura, mas tensão, mas teoricamente eu posso colocar qualquer frequência aqui que ele vai ao infinito e além. Beleza? Mas na prática a gente sabe que isso não acontece. Você teria que pegar um componente que tem a limitação prática que o sistema consegue simular. Aí sim você iria ver um decaimento de resposta dependendo da frequência. Beleza? O Thiago ali. Professor, o sinal saturado pode causar algum defeito futuro no circuito ou não influencia? Defeito não. Erro de resposta sim, né? Então, você estava esperando uma onda senoidal e veio uma onda quadrada. Isso pode gerar erros de resposta, mas isso não vai te causar necessariamente diminuição de vida útil, isso não vai te causar que o componente exploda ou coisas do gênero. Isso entenda como, um erro de processo mesmo. Seria a mesma coisa do tipo, eu estou fazendo um programa lá e eu errei o if, e ele entra quando não deveria entrar, ou não entra quando deveria. Então é um erro lógico e não necessariamente um erro de funcionamento dele. Beleza? Boa. Aí aqui o outro exemplo, né? Mas também mesma coisa, né? Aqui para fazer um cálculo de 15 vezes de ganho para o inversor. Porém, aqui vocês vão ver que a relação resistiva é sempre 15. Por quê? Aqui a gente não tem o mais um, tá certo? Então, não temos o mais um na fórmula. Então, se eu quero dar 15 de ganho, eu tenho que achar uma relação resistiva que gere 15 vezes de diferença, tá?
Então, esse é o exemplo. E daí aqui a gente tem mais um exercício para fazer, tá? Que daí a gente já executa ele. Vamos pular esse cara aqui nesse exato momento. Esqueci de pôr o ponto de interrogação. Chateado. Dúvidas, perguntas, questionamentos, pessoas. Até o presente momento. Dúvidas, perguntas, questionamentos. Por enquanto tá tranquilo, de boas. Por enquanto tranquilo, tranquilo. Tudo tranquilo. Até agora não. Então, beleza. Então, fechou.